Bom, então essa é a nossa primeira aula, né? A aula de saúde bucal coletiva, da disciplina de saúde bucal coletiva. Essa aula é uma aula introdutória, em que nós vamos falar um pouco sobre os conceitos iniciais sobre saúde bucal coletiva, a história dos modelos de atenção em odontologia, em saúde bucal, tá? E aí eu peço a vocês que fiquem com o caderninho de vocês em mãos e nós vamos fazer aqui algumas anotações bem simples. Não tem como fazer no quadro branco, porque o quadro branco é bem melhor. Vai ficar um garranchinho, mas tentem anotar aí, tá? Então, o primeiro ponto, né, que nós precisamos saber, nós precisamos entender, é sobre a importância da nossa saúde bucal, né? Então, essa disciplina ela foi pensada justamente para afunilar, porque nós tivemos a disciplina de políticas públicas em que nós estudamos a saúde pública de maneira geral. Agora nós vamos estudar a saúde pública mais especificamente voltada para a prática da odontologia. Então esse é o nosso cronograma. Era um cronograma que tinha sido feito para os encontros físicos, no entanto, serão encontros não presenciais. Então aqui nós vamos falar hoje da primeira aula, a aula sobre introdução à saúde coletiva, né? Que nós vamos destrinchar mais adiante. Então, qual a importância da saúde bucal? Qual a importância de nós termos uma saúde oral satisfatória? Não apenas porque a saúde começa na boca, mas porque nós somos seres que não somos constituídos apenas por uma boca. Nós temos uma boca que está no corpo. E para que nós possamos ter uma saúde total, plena, é necessário que nós também tenhamos saúde bucal. Então, nós tivemos, no decorrer do tempo, alguns modelos, né, alguns sistemas que nós vamos abordar mais adiante. E o que nós precisamos saber inicialmente é que nós tivemos no passado, e aqui eu quero fazer vários rabiscos, e eu peço que você aí no seu material também faça esses rabiscos, porque eles são importantes, porque eu vou grifar as palavras-chave, vou grifar as frases-chave, para que você possa saber onde é que você tem que focar, para que isso possa se tornar algo mais claro, né, na mente de vocês. Então eu vou utilizar aqui esses recursos, como por exemplo o marca-texto. Tá? Então o quadro epidemiológico da população jovem brasileira vem se modificando nas últimas décadas. Tá? Segundo dois grandes levantamentos epidemiológicos que foram realizados no ano de 1986 e 2004, houve uma diminuição significativa do índice de cárie na população brasileira. Aí você me pergunta, prof, quais foram esses levantamentos epidemiológicos? Nós vamos estudar eles mais adiante. Nós vamos estudar nos próximos encontros esses estudos nos quais se avalia as principais doenças bucais, tá? Gente, me desculpem pela letra, eu estou escrevendo aqui pelo mouse, não tá legal, mas eu acho que dá pra ver, né? Dá pra ler, né? Mesmo sendo esse garrancho horrível. Mas esses levantamentos epidemiológicos, eles são chamados de SB Brasil, tá? SB Brasil. O SB Brasil, ele foi feito no decorrer de anos, né? Esse SB, por exemplo, em 86 houve um SB Brasil, Saúde Bucal Brasil. Em 2004 houve outro. O último SB Brasil foi feito no ano de 2010, tá certo? E nesses levantamentos, no SB Brasil, a gente vai ver a frequência de dentes cariados, perdidos, obturados, a prevalência de cárie na população, a prevalência de doenças periodontais, a prevalência de oclusopatias, a prevalência de traumatismo, de fluorose, que são coisas que nós vamos estudar mais adiante, tá? Então, o SB Brasil, do ano de 1986, apontou que o índice de cárie na população nesse ano era de 6,7, ou seja, o CPOD, o índice de cariados, perdidos e obturados, era de 6,7 em 86 e no ano de 2004 passou para 2,7, tá?
Aí você me pergunta, eu vou apagando aqui as anotações, tá, gente? Quando depois vocês printem as telas se precisar. Como principal determinante, né, como determinante principal na redução do índice de cárie, desde os anos 80 está a inclusão dos fluoretos, a inclusão do flúor. O flúor, ele é um método de prevenção, o recurso, o material de prevenção de sono bucal mais utilizado no mundo, né? Ele é um composto que faz com que a incidência e a prevalência de cárie diminua por conta de uma reação química, pela formação de cristais de fluohidroxiapatita, que em outro momento nós vamos estudar um pouco mais, de forma mais aprofundada. E esses fluoretos, eles foram colocados em 2 veículos principais: a água de abastecimento público, a água que era ingerida, né, que era consumida pela população em alguns lugares. Não é em todas as cidades do Brasil que nós temos água fluoretada, só que muitas cidades, principalmente do sul do Brasil, tem. E essa água fluoretada, ela é muito, muito, muito importante, porque o flúor ele vai ficar constante no meio oral, na cavidade oral, por meio da água que é utilizada para beber, para cozinhar, certo? E além da água de abastecimento, nós tivemos também a inclusão do fluoreto nos dentifrícios. O que são esses dentifrícios? São os cremes dentais, as pastas de dente, tá? Como o Sorriso, Close-Up, Colgate, todos esses, tá? E aí, se você for lá na bula do seu creme dental, você pode até olhar, você vai ver que a quantidade de flúor que está lá, ela é definida em ppm, tá? ppm, o que significa ppm? Significa partes por milhão. Então, nos dentifrícios fluoretados em geral, nós temos até 1.500 ppm, tá? Até 1.500 ppm, pode ser 1.100, 1.350, 1.400, no máximo 1.500 ppm, partes por milhão de flúor. Tá? Então, todos nós temos que utilizar esses dentifrícios fluoretados porque eles são uma excelente fonte de flúor para a nossa cavidade oral. Esse flúor, colocado de forma constante, ele vai ser muito importante. Tá? Então, como determinantes principais, além da inclusão dos fluoretos, nós também tivemos a prevenção, a atuação preventiva, que começou a ser valorizada, e a curativa, tá bom? Então, a cárie dentária até hoje, ela é o principal problema de saúde pública relacionado à odontologia. É a principal doença que acomete a cavidade oral. Ela é altamente frequente, incidente, prevalente no mundo todo, nas mais diversas faixas etárias. E ela tem causado dor, não apenas dor, mas mutilação. É a principal causa de perda dentária, de extração de dentes na nossa boca, tá? Só que existem outros agravos, como a doença periodontal, como o câncer de boca, né? Que também devem ser valorizados, deve-se dar uma atenção para essas duas coisas, tá? Mas até hoje, a maioria dos programas de prevenção e educação se detém quase que exclusivamente à prevenção da cárie dentária, o que demonstra que a gente precisa dar uma atenção maior a outros problemas. Não que a gente não vá dar atenção à cárie, porque a cárie é mais frequente, mas nós também temos que prestar atenção a outros problemas da nossa boca, tá? Então aqui no Brasil nós tivemos alguns modelos de atenção. E antes de nós introduzirmos esse modelo de atenção, é importante compreender que durante muito tempo a odontologia brasileira ela era feita, especialmente no Brasil Império, no Brasil Colônia também, por meio dos chamados barbeiros, tá? Os barbeiros, barbeiros mesmo, barbeiros que cortavam cabelo, por exemplo, Tiradentes. Tiradentes era barbeiro. Só que ele também é conhecido por Tiradentes, por quê? Porque os barbeiros no passado, eles também tinham essa função de extrair dentes. Eles faziam, do ponto de vista de atenção odontológica, quase que 100% apenas extrair dentes, né, bons ou dentes que estavam condenados por conta da cárie e tudo mais. E esses barbeiros, eles faziam essas exodontias.
Ah, prof, o que é exodontia? Exodontia é a extração dentária, tá? É o nome bonito de extração dentária, mas é importante que vocês saibam, porque esses termos técnicos vocês precisam conhecer bem, tá? Então, quase que antigamente, né, há muito tempo atrás, graças a Deus não é mais assim, a atenção odontológica se dava através dessa forma, que era uma atenção altamente mutiladora, né, uma atenção que não tinha nada com prevenção, que não tinha nada com saúde, de forma propriamente dita. Bom, então, a história de saúde bucal no Brasil segue mais ou menos o da medicina, porque a odontologia é considerada uma especialidade da medicina. O odontólogo ele é considerado como um dentista que é, na verdade, um médico da boca. Então, alguns países do mundo, para você fazer odontologia, você tem que fazer medicina e depois de fazer medicina, você faz especialidade em medicina dentária. No Brasil, por uma questão histórica, foram destrinchados os dois, medicina e odontologia. Então, antigamente, durante muito tempo, a odontologia era muito próxima à prática da medicina, que era o quê? Excludente e pouco resolutiva no que tange aos principais problemas, né? Então, no início do século XIX, a consolidação da potência norte-americana, nossa, que mira, meu Deus. É porque esse mouse aqui não me ajuda muito, mas vamos lá. Contribuiu para a influência do modelo de educação em prática odontológica americana no Brasil. Então, os elementos constitutivos do relatório Flexner propõem uma prática médica biologicista, individualista, curativista, fragmentada, hospitalocêntrica, tecnicista e especializada, que também foi seguida pela odontologia. Aí você me pergunta, prof, mas quem foi esse Flexner? Flexner foi um médico americano que ele estabeleceu, por meio de um relatório, o relatório Flexner, uma medicina que era quase que 100% biologicista, médico curativista. Então era uma medicina que não abria a mão, é uma medicina que não se abria para o conceito ampliado de saúde, que observava somente a doença e não o doente e as causas que estavam ligadas à ocorrência dessa doença. Então esse modelo biologicista médico curativo perdurou na medicina e também na odontologia. Hoje, tanto na medicina como na odontologia, a gente tem uma medicina, uma odontologia pautada em quê? Na humanização, tá? E na humanização, no acolhimento, na escuta qualificada, no vínculo, né? Em que você não trata a doença, você trata o doente. Mas durante muito tempo, a medicina e a odontologia, elas eram baseadas numa ótica que nós chamamos de ótica flexneriana, né? Nossa, flexner. O mouse aqui tá dando problema, pelo amor de Deus. Ah, Jesus Cristo amado, o que tá acontecendo com esse mouse? Flexner. Ó, flexneriana, tá certo? Então, essa ótica flexneriana é aquela ótica que enxerga os cuidados em saúde sobre essa ótica biologicista, curativista, tá? Que não tem nenhum enfoque, que não tem nenhuma atenção, que não tem nenhum cuidado sem enfoque para a educação e para a promoção de saúde, tá? Em que não há compreensão do conceito ampliado de saúde. Então existem alguns modelos assistenciais, modelos de atenção à odontologia no Brasil. Essa aqui é a classificação mais antiga, sistema incremental, sistema preventivista, odontologia simplificada, odontologia integral. No entanto, a que nós adotamos, a classificação é dividida em sistema incremental, odontologia simplificada, odontologia integral, programa inversão da atenção e atenção precoce em odontologia, né, que é a odontologia para bebês.
a estratégia de saúde bucal na equipe de saúde bucal na equipe de saúde da família, e é o que nós vamos estudar mais adiante, tá? Começando pelo sistema incremental. Esse é um sistema, ele é muito conhecido, né, muito cobrado, porque foi o primeiro modelo assistencial primeiro modelo assistencial, ou vocês também podem escutar o primeiro modelo de atenção em odontologia, e ele foi elaborado na década de 50 e até hoje ainda é utilizado em alguns lugares com bem menos frequência, e ainda hoje é tido por alguns profissionais como modelo de atendimento, tá? Então o sistema incremental, o pico do sistema incremental, ele durou aproximadamente 40 anos, né? Então até a década de 90 nós tínhamos muito a prática do sistema incremental. Hoje, bem menos, né? Por conta do advento de outro modelo de atenção, que é a estratégia, a equipe de saúde da família. Mas durante 40 anos, o atendimento odontológico no serviço público brasileiro, quando eu estou falando do atendimento odontológico público, no setor público, né? Aconteceu no âmbito escolar, tá? E ele abarcava crianças com cerca de 6 a 14 anos. Então se acreditava que a intervenção em saúde bucal, através da cobertura gradual e ascendente nessas crianças, incidiria em uma atuação nos momentos de menor prevalência de cárie, né? Então isso permitiria a redução dos indicadores de doença nos adultos. Então, se acreditava que no momento que você tratava quando era criança, né, os escolares, essa idade é uma idade muito importante porque é a idade de maior prevalência de cárie, de 6 a 14 anos, né, que é quando a partir dos 6 anos a criança perde a dentição decídua e ela inicia a dentição mista. Então esse período de dentição mista é um período de grande prevalência, de grande frequência de cárie. Por isso que foi um público que foi utilizado, né, para esse tipo de intervenção. No entanto, na prática não foi o que aconteceu. Esse modelo de atenção foi pensado dessa forma, só que isso não reduziu os problemas de cárie, os problemas de saúde bucal da população, tá? Então esse modelo de atenção à saúde bucal foi chamado de sistema incremental, e nele os adultos só tinham acesso ao atendimento nos casos de urgência, tá? E na maioria das vezes o tratamento era mutilador. O que é mutilar? É você arrancar, é você retirar. E nesse caso, a maioria dos procedimentos que eram feitos nas urgências era só extração, tá? Exodontia dentária. Então essa faixa etária de 6 a 14 anos ela era abarcada, ela era atendida na escola, né, no âmbito escolar, enquanto que os adultos eles não tinham esse acesso, só tinham acesso à odontologia em caráter de urgência, sendo que a maioria dos adultos, a maioria das pessoas que não estavam dentro desse grupo, no âmbito escolar, dentro dessa faixa de idade, elas tinham que recorrer à iniciativa privada, tá? As clínicas privadas, ao serviço público de odontologia acontecia somente para esses grupos, para esse grupo, né? O grupo das crianças, dos jovens, adolescentes que estavam na escola. A quem não tem acesso tinha que recorrer a clínicas privadas ou à previdência social, né? Que nós vamos estudar, que nós vamos ver mais adiante, que se configurava principalmente, né? Principalmente a partir da década de 70, por meio do INAMPS, Instituto Nacional da Assistência Médica da Previdência Social. Ok? Então, era isso que acontecia. Esse sistema incremental, o primeiro município que se foi instalado esse sistema foi um município lá de Minas Gerais, município de Aimorés, né? Ainda na década de 70. O objetivo desse
desse sistema, né, que no início foi chamado de programa, era tratar as necessidades acumuladas na população definida, né, até o completo tratamento para posterior controle. Embora tenha sido desenvolvido para ser aplicado em quaisquer populações, tornou-se um exemplo de assistência aos escolares de 7 a 14 anos, de 6 a 14 anos de idade. Depende de como, quando, qual ano a criança começou a escola, né? Mas nessa média, 6 a 14, 7 a 14. E essa faixa etária foi escolhida por possuir uma maior incidência de cárie, né, em fase inicial. E também porque esse grupo, na maioria das vezes, eles tinham mais disponibilidade para o atendimento, uma vez que eles sempre tinham que estar na escola, eles sempre iam para a escola. Tá? Então era mais certeza que os tratamentos pudessem ser iniciados e depois concluídos. Tá? Desculpa. Então, esse sistema, ele foi o primeiro, né, como eu falei para vocês, e ele era basicamente um sistema curativista. Não se tinha muito enfoque à prevenção. Então, veja, eu posso pegar um paciente e tratar tudo que tem que ser feito, fazer extrações, fazer restaurações, fazer canais. Só que se eu não trabalhar a prevenção, eu vou tratar apenas a sequela da doença cárie. Eu não vou tratar a doença cárie, porque para eu tratar a doença cárie, eu preciso obrigatoriamente fazer prevenção, fazer educação em saúde. Não era o que acontecia. Né? Aqui, basicamente, a lógica é essa lógica curativista. Então, essas crianças, elas tinham sua cavidade oral, esses adolescentes tratados, mas quando eram adultos, voltavam com os mesmos problemas muitas vezes. Então, já no início da década de 70, né, já é considerado um modelo ultrapassado, tanto do ponto de vista de sua eficácia, quanto do ponto de vista de sua abrangência e cobertura, um sistema exclusivista, né? E os recursos preventivos, o que fazia-se de prevenção no sistema incremental? Basicamente duas coisas: fluoretação das águas de abastecimento, que foi estimulada por meio de leis, que nós vamos ver mais adiante em outra aula, e quando não estava disponível para a população, a recomendação de aplicações tópicas de fluoreto de sódio a 2% nas crianças e adolescentes, nas idades de 7, 10 e 13 anos, tá? Então, fluoretação das águas de abastecimento, aplicação tópica de flúor, o que é muito pouco. Não se dava atenção à educação e à prevenção, à educação em saúde e à prevenção em saúde. Então, é um modelo considerado excludente, uma vez que priorizava esses escolares, né? Quase que no sentido de exclusividade, mais do que de prioridade. Supondo-se que supondo que essa parcela da população era uma parcela de fácil acesso. Então, se acreditava que no momento que você realizava o atendimento daquelas crianças em idade escolar, quando eles chegassem em idade adulta não teriam problemas. No entanto, não foi o que aconteceu. O índice de CPOD, o índice de cariado perdidos e obturados, não diminuiu, não houve sucesso quanto à redução do índice de CPOD. Tá? Nós continuamos tendo uma população que tinha como característica muita ausência dentária, uma população banguela, como a gente fala, né? Então, assim, no período dos anos 50 e fins dos anos 80, eu posso até colocar aqui fins dos anos 90, porque até no início dos anos 90 isso ainda era muito forte, a assistência odontológica pública, né? A assistência odontológica pública, a saúde bucal coletiva pública, ela tinha como característica possuir predominantemente essa assistência a escolares, na maioria das vezes por meio do sistema incremental, quase que 100% das vezes, e pelo restante da população a assistência se dava de forma disseminada entre as variadas instituições, dentre as quais conveniadas ao sistema previdenciário, o INAMPS, né, o Instituto Nacional da Assistência Médica e da Previdência Social, as secretarias estaduais de saúde e as entidades filantrópicas. E também a iniciativa privada, né, os consultórios privados. Nessa época, ser dentista era muito lucrativo, porque basicamente não tinha oferta no serviço público, a maioria das pessoas tinha que recorrer ao serviço privado, então o dentista ele acabava trabalhando muito. Essa foi a época que os dentistas mais ganhavam bem, né? Porque muitas pessoas não tinham como ir para o serviço público e iam para a iniciativa privada. Aí nós tivemos esse movimento, depois do sistema incremental, que na verdade
esse movimento da odontologia simplificada, ele apareceu no discurso odontológico brasileiro por volta dos anos 70, enquanto o sistema incremental ele já existia. Então eu falei que foi depois, né, mas não foi depois, foi durante. Durante o sistema incremental já aconteceu a ocorrência de discursos em que se havia problematização da odontologia na época, que era uma odontologia que não resolvia os problemas de saúde da população, né? Então, a odontologia simplificada é muito mais do ponto de vista teórico, ela fazia uma crítica à odontologia científica, que era a odontologia curativista e biologicista, tá? Então, a odontologia simplificada, ela acreditava na racionalização, no aproveitamento racional do tempo do profissional, por meio da incorporação do pessoal auxiliar, tá? Então, foi nesse momento em que se deu grande valorização e importância em que foi dito, é muito importante que haja a presença do pessoal auxiliar em odontologia para que haja esse aproveitamento do tempo. Embora essa odontologia discursasse, ou seja, apenas no campo das ideias, porque na prática não foi o que aconteceu, sobre a importância da prevenção, sua prática priorizava o curativo, à medida em que não se transformavam os elementos estruturais da odontologia flexneriana, tá? Então, por mais que houve já um lampejo, né, de debate acerca desse sistema, do sistema curativista, do sistema que não cuidava da prevenção, mas a odontologia, na verdade, simplificada no campo das ideias, não trouxe mudanças significativas. Depois da odontologia simplificada, nós temos a odontologia integral. Essa odontologia integral, ela já foi muito mais útil, né? Porque também durante o sistema incremental, a odontologia integral levantou esse debate, principalmente pelos dilemas da quantidade versus qualidade, da prevenção versus curativo, tá? Então, obrigou a uma reflexão mais profunda sobre a prática odontológica simplificada, dando início a uma outra concepção de odontologia alternativa, que não deveria mais ser baseado numa prática complementar à odontologia científica, mas uma nova forma de pensar a odontologia, que é a odontologia integral. Lembrando que, sendo o princípio da integralidade um princípio do SUS, que enxerga todo ser humano como um ser que é composto por corpo, por espírito, por alma. Então, nossa saúde ela é fruto, né? E ela só é conseguida por meio desse bem-estar físico, psicossocial, espiritual completo. Esse modelo enfatizou a mudança dos espaços de trabalho, tradicionalmente localizados nas escolas, né, pelo sistema incremental. Só que ele diz o seguinte: nós não queremos que os atendimentos odontológicos sejam nas escolas, porque vai ser algo bem exclusivo de um grupo específico, né? Então, essa odontologia, a odontologia integral, ela sugere que os consultórios sejam transferidos para as unidades básicas de saúde, proporcionando uma ação mais integrada com as outras áreas da saúde, né? Gerando uma assistência mais universal e igualitária. Então, foi o que se preconizou, foi o que se discutiu na odontologia integral. Lembrando que a odontologia integral, ela está muito ligada, assim como na odontologia simplificada, a um discurso teórico, a um discurso metodológico, tá? Na prática, esse não é um sistema de ações e serviços como era, por exemplo, o sistema incremental. Então, as principais características do que foi discutido na odontologia integral foi a promoção e prevenção em saúde bucal com ênfase coletiva e educacional, a abordagem e participação comunitária, né, o acesso universal a todas as pessoas, simplificação e racionalização da prática odontológica e desmonopolização do saber, com a incorporação do pessoal auxiliar, porém ainda se baseava no sistema incremental em alguns pontos que nós vamos ver mais adiante. Então, a odontologia integral, ela foi no campo do debate, no campo da teoria, ela foi, aqui é um I, não é um acento, que riscou aqui. Ela foi
mais importante. Ela foi mais importante do que a odontologia simplificada, porque no campo das ideias, no campo teórico, no campo do debate, ela deu um enfoque muito grande à prevenção e prevenção, promoção e prevenção em saúde bucal na ênfase coletiva e educacional, falou na participação comunitária, que todas as pessoas deviam ter acesso, que a equipe de saúde bucal era para estar acessível a toda a população, né? E na incorporação do pessoal auxiliar, no entanto, ela parecia em alguns pontos com a odontologia simplificada. Então, como eu falei para vocês, esse sistema é um sistema teórico, tá? Ele não chegou a ser consolidado de forma prática, não houve esse programa odontologia integral, ok? Não houve o programa odontologia simplificada, eram debates, correntes de pensamento acerca da odontologia, tá? Diferentemente, por exemplo, do programa Inversão da Atenção. O programa Inversão da Atenção, ele foi concebido em função das várias críticas ao sistema incremental. Entre elas, o fato de ser um programa excludente, extremamente curativista, baseado no número de tratamentos completados e não no controle e declínio da doença cárie. Porque o fato de você fazer vários tratamentos, tratar vários dentes, restaurar vários dentes, não significa que você está tratando a doença. Porque se a causa da doença não for tratada, vai voltar, tá? Então surgiu no final dos anos 80 e início da década de 90 o programa Inversão da Atenção. Foi um programa que foi elaborado pelos professores Loureiro e Oliveira, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC, tá? Talvez vocês ouçam, é uma faculdade privada muito famosa aqui no Brasil, tem a PUC de Minas Gerais, a PUC de São Paulo, a PUC de Porto Alegre. Ela é uma faculdade privada muito conhecida, muito boa. E aí, o que esses professores eles mudaram os conceitos, dizendo que o princípio básico do enfoque não é a cura, mas o controle da doença, tá? Então, esse programa obteve um relevante sucesso em alguns municípios, como João Molevade e Timóteo, ambos também em Minas Gerais. Assim como Aimorés, né, que foi o palco, a primeira cidade que se foi estabelecido o sistema incremental, esses municípios eles também tiveram, outros municípios tiveram outros modelos, como programa de inversão da atenção. Então esse programa de inversão da atenção, também conhecido como PIA, ele adapta a sua estrutura organizativa à doutrina do SUS e apresenta como característica, porque nessa época, né, como a gente viu, final dos anos 80, início da década de 90, nós já temos alguns marcos importantes para a saúde pública como um todo, como a Constituição de 88, que diz que a saúde é um direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. No início da década de 90, na Lei 8.080 de 90, a Lei 8.142 de 90, então a gente já tem toda uma discussão sobre a importância da prevenção, a importância do conceito ampliado de saúde. Então esse programa ele adapta a estrutura organizativa à doutrina do SUS. E o principal enfoque dele é o controle epidemiológico da doença cárie através da utilização de métodos preventivos. Então, somente após controlada, inicia-se o tratamento restaurador definitivo, a reabilitação oral e ampliação da cobertura populacional. A organização do modelo, né, do programa de inversão da atenção é dividida em 3 fases: a estabilização, a reabilitação e o declínio. Então, primeiro você contém a doença. Eu vou parar a doença. Eu vou fazer com que a cárie ela não aconteça mais por meio de métodos preventivos, por meio da aplicação tópica de flúor, por meio da escovação dental supervisionada, por meio da educação em saúde. Eu vou ensinar as pessoas, as crianças a escovarem, tá certo? Depois que a cárie está estabilizada, nós vamos entrar na reabilitação, vamos entrar com tratamento curador, fazer as restaurações, tudo aquilo que precisa ser feito, para que assim a doença ela decline, para que assim ela acabe de fato, né? Então, diante das características de modelo, são dadas outras denominações para o programa de inversão da atenção,
que são sinônimos do Programa Inversão da Atenção, como Sistema de Ações de Natureza Coletiva e Sistema de Controle Epidemiológico da cárie. Então, essas duas frases aqui são cognomes, né? São sinônimos do Programa de Inversão da Atenção. No entanto, nós temos algumas ressalvas a fazer. Em resumo, o Programa Inversão da Atenção conseguiu romper com o tratamento odontológico cirúrgico restaurador, enfatizando as medidas preventivas para o controle da doença cárie. Então ele é muito importante e valioso, sim, porque ele não aconteceu somente no campo das ideias, como a odontologia simplificada e a odontologia integral. Ele aconteceu na prática. E na prática ele foi muito importante porque ele rompeu com esse modelo odontológico cirúrgico restaurador. Então se enfatizou medidas preventivas para o controle da doença cárie, o que é muito bom. Tá? No entanto, ele teve suas limitações. Qual foi a principal limitação? A exclusividade dos serviços para um grupo restrito, que foi quem? Também escolares. Então esse programa ele foi utilizado quase que exclusivamente em escolares, assim como no sistema incremental, o que contribuiu para a manutenção de um CPOD populacional alto, porque ele foi restrito a apenas um grupo específico, tá? E não a população como um todo. Então essa é a principal crítica do Programa de Inversão da Atenção, a exclusividade para um grupo restrito, tá? Aí também nós tivemos outro modelo de assistencial, que é a atenção precoce. A atenção precoce, quando você lembrar a atenção precoce, você já vai lembrar precoce, ou seja, bem no início, algo que aconteceu bem cedo, né? Porque o enfoque deles são os pacientes na primeira infância. Então esse modelo, ele resgatou a clientela com idade inferior a 6 anos. E por isso que é chamado de atenção precoce, período de atenção decídua, né? Que a criança está lá com os dentinhos de leite. Ela introduziu uma nova mentalidade junto à população e profissionais de saúde sobre a importância da prevenção da cárie dentária na dentição decídua, tá? Esse aqui foi o professor que concebeu a atenção precoce. E aqui um exemplo de bebê clínica da Universidade Estadual de Londrina. Então essa atenção precoce, ela ocorreu inicialmente na Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, em 1985, com a criação da chamada bebê clínica, né? Então, no Serviço Público de Assistência Odontológica, a atenção precoce, ela aconteceu também nos municípios de Cambé e Londrina, ambos no estado do Paraná, e Araçatuba, em São Paulo, tá? Com o formato das chamadas bebês clínicas ou clínicas de bebês. E como é que se dava a atenção precoce? Ela propunha atendimento antes do primeiro ano de vida da criança, né, podendo incluir os gestantes. Então, a mãe ela já recebia uma atenção toda especial, se dava muita valorização à educação do núcleo familiar, para a realização de tarefas como higienização da cavidade bucal, controle da amamentação noturna, após os 6 meses de vida, consumo racional de açúcar. E aí o sucesso na redução do índice de cárie ocorre para a ênfase dada à prevenção e educação em saúde bucal. Prevenção e educação em saúde bucal, assim como no programa de inversão da atenção. No entanto, o enfoque aqui, em ambos aconteceu prevenção e educação em saúde bucal de forma maciça, só que aqui também para um grupo específico, que era o quê? Para crianças com idade inferior a 6 anos e seus pais, né, a sua mãe especificamente, ainda quando esse bebê estava na barriga da sua mãe. Então essa metodologia desenvolvida na clínica dos bebês engloba 2 fases principais. A fase educativa, em que os pais recebem informações sobre a saúde bucal. Então ainda quando o bebê está na barriga da mãe, eles vão ser orientados, tanto a eles mesmos, tanto a mãe, realizar a sua higiene oral, como essa higiene oral vai ser realizada naquela criança. E a fase preventiva, que é quando a criança, o bebê, recebe o atendimento clínico com retorno previsto a cada 2 meses. Por que esse programa foi pensado, gente? Porque nossos bebês, coisa linda, linda, eu peguei essa foto porque eu achei muito fofo.
esse bebezinho aqui, que não sei se é uma bebê ou um bebê, as crianças elas ingerem muito leite, né, quando elas são bebês, e a partir do momento que o primeiro dentinho nasce, enquanto não tem dentinho, ela não vai ter problemas, mas a partir do momento que o primeiro dente nasce, quando ele erupciona, ou de uma forma mais correta, quando ele irrupciona na cavidade oral, essa criança ela já vai ter a possibilidade de ter cárie, de desenvolver a doença cárie. Então, no momento que o primeiro dentinho nascer, esse dentinho já tem que ser higienizado. No início, por meio de dedeiras, por meio de gases, mas pela mãe, né, pelos responsáveis, mas ela tem que ser utilizada. Porque essa criança, ingerindo leite, né, a lactose, né, que é o açúcar do leite, ela vai poder causar problemas nessas crianças. Então a mãe, por exemplo, ela amamenta o bebê durante a noite. No momento que esse bebê ele tem o primeiro dentinho, quando ele nasce o primeiro dentinho, ele já vai poder ter cárie, porque esse dentinho pode ficar cariado. Então os pais eles devem ser orientados, a mãe e o pai, sobre a importância de realizar essa higiene oral, sobre a importância da alimentação noturna, para que não haja a ocorrência das chamadas cáries da infância, né? Essas cáries da infância, pode anotar aí, cárie da infância. Essa cárie da infância, também chamada de cárie na infância, ela é uma cárie que acomete os dentes descidos de forma generalizada. Então, ela também é conhecida como cárie rampante. Então, aqui você vê que, ó, aqui são dentinhos descidos, ó, tá vendo? Se você contar, tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, esses dentinhos, né, vocês sabem que nós temos 10 dentes de leite superiores, 10 dentes de leite inferiores. Então, isso aqui é uma boquinha de um bebê, de uma criança com menos de 6 anos. Os molares já tinham erupcionado, então provavelmente ela tinha mais de 2 anos. Então, tá vendo que todos esses dentinhos aqui estão cariados. Essa é a cárie precoce da infância, ou cárie precoce na infância. E também é conhecido como quadro cárie rampante, mas a cárie rampante não é exclusiva de crianças, ela pode acontecer em outros grupos. Ela é chamada de cárie rampante por essa característica de comer literalmente a coroa dos dentes, tá? Então essa atenção precoce, ela foi muito importante para esse grupo. No entanto, a eficácia ela é questionada por meio da individualidade da ação para um grupo específico, para o grupo das crianças, e pela deficiência na conexão da atenção pública, da atenção odontológica pública, que traz problemas semelhantes aos encontrados nos modelos anteriores, havendo não cumprimento da universalidade, da saúde para todos, da odontologia para todos, da integralidade, para todas as necessidades de saúde bucal para todos os grupos populacionais e da equidade, tá? No sistema incremental, na atenção precoce, no programa de inversão da atenção, não há cumprimento efetivo da universalidade, da integridade e da equidade. Por quê? Porque, por exemplo, na atenção precoce e no programa de inversão da atenção e no sistema incremental nós temos grupos específicos, clientelas específicos. Esse sistema ele não é disponibilizado a toda a população, tá? Então, como estratégia atual de saúde bucal coletiva, nós temos a inclusão das equipes de saúde bucal na estratégia de saúde da família, que foi inicialmente chamado de Programa de Saúde da Família. E esse Programa de Saúde da Família foi concebido no ano de 1994 e hoje é conhecido como Estratégia de Saúde da Família, ou Equipe de Saúde da Família, e é o principal modelo de atenção em saúde de maneira geral, mas também em saúde bucal, tá? Atualmente. Então, embora a formação das equipes de saúde bucal no programa Saúde da Família tenha ocorrido tardiamente a sua criação, ou seja, a saúde bucal ela foi inserida depois da criação do programa, quem incluiu a saúde bucal por meio da criação de incentivos foi a portaria 1444 do ano de 2000, né? E essa portaria também, 267, que foi do ano de 2001, essa portaria regulamentou a primeira portaria, a portaria 1444 ou 1444, como queira,
tá? E esse sistema de atendimento utilizado no Programa de Saúde da Família pelas equipes de saúde bucal deve ser voltado à promoção de saúde, ao controle e tratamento das doenças bucais, sendo prioritária a eliminação da dor e a eliminação da infecção. Então, na estratégia de saúde da família, na equipe de saúde bucal, na estratégia de saúde da família, nós vamos atender todos os grupos, desde o pai, a mãe, os filhos, os avós, todas as faixas etárias, todas as clientelas, e vamos não apenas fazer a parte curativa, mas também a parte preventiva por meio de educação em saúde, por meio da utilização de fluoretos, tá? E aí depois nós vamos falar sobre a Política Nacional de Saúde Bucal, que é o Brasil Sorridente, em que nós vamos ter, em função da grave situação bucal apresentada na situação brasileira, em 2004 surgiu a necessidade da elaboração de uma Política Nacional de Saúde Bucal, que é conhecida como Brasil Sorridente, tá? Em 2004 ela foi concebida e no momento em que ela foi concebida, ela teve como elemento-chave a ampliação do acesso à população aos serviços odontológicos, principalmente de maior complexidade, com a instalação dos CELS, Centro de Especialidades Odontológicas, e também dos laboratórios regionais de prótese dentária, e também por meio de ações específicas como incentivo à fluoridação das águas de abastecimento público e outras ações que nós vamos estudar na aula, que nós vamos ter somente de Política Nacional de Saúde Bucal. Ela é muito importante, vocês precisam conhecê-la, porque ela é amplamente difundida, ela é amplamente conhecida e ela é amplamente cobrada também, tá? Então, nós temos um conceito, um dos princípios de SUS é a hierarquização. Na hierarquização, nós vamos dividir em níveis de complexidade. Então, nos CELs, nós vamos ter casos de maior complexidade. Então, o CEL ele é considerado uma forma de atenção secundária na odontologia, tá? E aí nós vamos tratar disso mais adiante, quando nós vamos falar dessa aula somente sobre isso. Essas aqui são as nossas referências. E vou pegar aqui os artigos que eu utilizei como referência principal e vou disponibilizar no Google Sala de Aula para que vocês possam, se quiser, darem uma lida, tá? Então aqui eu trouxe essas questõezinhas, essa questão aqui da Compev, que foi da Prefeitura do Parnamirim, no ano de 2019. Os chamados modelos assistenciais em saúde são definidos pelo Ministério da Saúde como o modo como são produzidas as ações de saúde e a maneira como o serviço de saúde e o Estado se organizam para produzi-las e distribuí-las. Tá? Então, essa é a definição de modelo assistencial em saúde. É importante que você saiba disso, mas muito dificilmente vai se perguntar o que é modelo assistencial. Né? Você não precisa decorar o conceito, mas você precisa entender que é o modo, né? Por isso que é o modelo, através do qual são produzidas as ações de saúde e a maneira como o serviço de saúde e o Estado se organizam para produzi-las e distribuí-las. Então, no campo de saúde bucal, foram desenvolvidos diversos modelos assistenciais, como nós já vimos. Os que tiveram os que tiveram como principal característica, qual é a alternativa correta? É a uma transposição do modelo de odontologia do mercado para o aparelho do Estado. Então, antigamente, né, a maioria das pessoas elas tinham que recorrer à iniciativa privada, elas tinham que recorrer à previdência, aqueles que eram trabalhadores formais tinham acesso ao INAMPS, sendo que a maioria da população tinha que recorrer ou à iniciativa privada, ou ao INAMPS, ou à Secretaria Estadual de Saúde, ou à filantropia. Só que hoje nós temos essa mudança. Antigamente havia uma odontologia de mercado muito mais forte do que nós temos hoje, porque hoje a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então o Estado ele deve prover as condições de saúde para a população. Por isso, todas as pessoas em todo o Brasil, independentemente de renda, independentemente de classe social, elas podem ter contato com a odontologia. Por meio de que, atualmente? Por meio do SUS, do Sistema Único de Saúde, que é um sistema gratuito, que é um sistema do Estado, tá certo? Aqui ela fala, distribuição de recursos vinculado ao modelo previdenciário de financiamento, zero, não faz sentido algum.
tá? Então, a transposição do modelo de odontologia de mercado para o aparelho do Estado. Essa questão aqui também foi da Prefeitura do Parnamirim em 2019. Aqui ela já fala, por exemplo, do sistema incremental, né? O sistema incremental de assistência odontológica a escolares surge no Brasil nos anos de 1950, com base no modelo norte-americano, sendo implementado inicialmente em Amores, em Minas Gerais, por iniciativa do Serviço Especial de Saúde Pública, o SESP, né? Que fez outras ações, como nós já vimos anteriormente, como, por exemplo, o controle da malária, a construção de estradas e de meios através dos quais a Amazônia teve uma atenção especial, porque a Amazônia era um local muito importante, porque na Amazônia que se retirava borracha, que se retirava minério de ferro. Né? Então, em relação ao sistema incremental do Brasil, analise as informações abaixo. Embora usualmente aplicada a escolares, a metodologia geral do sistema pode ser utilizada para outros grupos? Pode, tá? Isso aqui está correto, ok? O sistema prevê uma ação horizontal por meio do programa curativo e uma ação vertical por meio do programa preventivo? Não, eu não posso dizer. Ele não era dividido dessas duas formas, como o programa de inversão da atenção, que era dividido em estabilização, reabilitação e controle. Esse sistema ele não era formado por duas ações, ação horizontal e ação vertical. Não, ele basicamente priorizava a parte curativa. O que se tinha era um estímulo à fluoridação das águas do abastecimento e para as populações que não tinham essa água, a aplicação do fluoreto de sódio a 2%. Tá? Então, esse aqui está errado. O sistema não era composto por essas duas vertentes, por essas duas frentes. Programa curativo e programa preventivo. O sistema foi inspirado em outros modelos posteriores de atenção às escolas, tendo sido com base na organização do atual Programa Saúde da Escola. Não tem nada a ver. O Programa Saúde da Escola é outra coisa, tá? E ele é mais voltado para a prática da medicina. Tem a inclusão profissional da odontologia, só que não foi pensado, não foi concebido a partir do sistema incremental, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Apesar de sofrer diversas críticas pelo fato de ser estabelecido, de ter se estabelecido a partir do paradigma curativo reparador, como a gente já falou, o sistema se manteve hegemônico por mais de 40 anos, com certeza, tá? A partir da década de 90 a gente já tem o SUS, a gente já tem a saúde como direito de todos e dever do Estado. Antes disso, né, esse modelo de sistema ele se manteve bastante hegemônico, muito embora ele fosse bastante contraditório, porque o enfoque dele era curativo reparador. Então essa aqui está correta, essa aqui está errada, tá? Então as alternativas corretas 1 e 4. Tá, então essa questão aqui foi do concurso da UFRN para ser dentista da UFRN, no ano 2017, que diz assim: no Brasil, embora tenham ganhado visibilidade mais recente com a implementação da Política Nacional de Saúde Bucal a partir de 2004, as ações relativas à saúde bucal no sistema público foram implantadas ainda no começo do século XIX, apresentando algumas características importantes em seu desenvolvimento. Uma delas diz respeito ao fato de que essa política sofreu influência da odontologia sanitária norte-americana dos anos 1920? Não. Se tivesse que sofrer influência da ótica flexneriana apresentada na medicina, podia até ser correto, mas não é isso, tá? Compôs desde o início o sistema baseado no atendimento de todas as faixas etárias? Não. Minha gente, o que foi que a gente viu, né? Que o sistema era exclusivo, principalmente dos escolares, não era para todas as faixas etárias. Então isso aqui está errado. Esteve articulado ao surgimento da Previdência Social no Brasil, com atendimento odontológico fazendo parte da carteira de serviços das caixas de aposentadorias e pensões? Também não. Que viagem. Tomou como base o sistema incremental no início dos anos de 1950, que serviu de modelo para o atendimento a escolares dos anos seguintes. Tá? Então ele fala das principais mudanças relativas à saúde bucal no sistema público que foram visualizadas, né? Então a alternativa A que é mais correta. Tomou como base o sistema incremental no início dos anos de 1950, que serviu como modelo para atendimento de escolares nos anos seguintes, tá? Então essa é a nossa aulinha. Eu quero desde já pedir perdão, porque eu estou me habituando a essa videoaula. É algo que não é fácil.
eu prefiro mil vezes a aula online, mas da mesma forma que está sendo difícil para vocês, está sendo difícil para nós. Então eu peço toda a compreensão, tá? Dúvidas, comentários, dúvidas e questionamentos podem ser colocados nos comentários adiante. E é isso. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para todos vocês. Até mais.